Há uma pesquisa que nós não precisamos fazer. Qual é o seu livro predileto na Bíblia? A resposta é os Salmos. Se há ainda alguma dúvida, porque alguns prefiram Apocalipse, ou Hebreus, ou Ageu, mas se eu perguntasse qual é o seu salmo preferido, 99,9% diriam o Salmo 23. Nós sabemos de cor desde criança, e mesmo aquelas pessoas que não mourejam nos recintos sagrados, também sabem de cor, pelo menos este verso, como nós o temos. Mas eu quero mostrar para vocês como é que era este verso na primeira vez em que foi publicado em português, em 1819. Era assim: Jeová é meu pastor, nada me faltará. Essa é a primeira tradução de toda a Bíblia, de autoria de João Ferreira de Almeida, publicado o Novo Testamento em 1681 e em 1819 na Inglaterra, a Bíblia toda, inclusive os Salmos. A língua mudou nas suas regras, mas o conteúdo essencialmente é o mesmo. Esse é um salmo realmente que nós amamos profundamente e que nos anima, nos enternece, nos enche de esperança. O que nós devemos fazer lendo os Salmos? Os Salmos são um inário do culto judaico e um inário do culto cristão também. Com a diferença, como bem sabemos, que naquela época não havia musicografia, isto é, a grafia, o registro da melodia. Então nós perdemos. A maioria desses salmos era cantada do modo andejante. Quando as pessoas vinham das suas cidades rumo a Jerusalém, que ficava num platô de 750 metros de altitude, vinham cantando os salmos, uns maiores, outros menores, até porque não podiam ler os salmos. Não tinha o texto para ler o salmo, era tudo ad memoriam, tudo na cabeça. E a música, quando ela se junta com uma letra, é inesquecível, gravamos claramente o seu conteúdo. Então os salmos foram cantados. Como não havia musicografia, não havia o registro da melodia e eles se perderam. Não há nenhuma recuperação até hoje possível de como esses hinos eram cantados. Mas grande parte, como eu disse, eram cantados ao longo da peregrinação, da subida até o Templo de Jerusalém, onde se prestava o culto. Mas não tinha uma reunião desse modo aqui. Esse nosso modo aqui é um modo sinagogal. Foi inventado só no século VI e no exílio. Quando os israelitas foram para o exílio, chegando lá, não tinham as mesmas condições, não tinham o templo, se reuniam em sinagogas. Cada cidade tinha sua sinagoga. Em Israel só podia ter um templo, o Templo de Jerusalém, só. Fora disso era idolatria, só tinha um templo. Mas no período do exílio, durante os 70 anos em que o povo de Israel, a partir do ano 586, ficou no exílio na Babilônia, a Síria, depois Babilônia, depois Pérsia, a história se desenrolando aí, eles criaram um recurso pedagógico, uma escola bíblica, digamos assim, chamada sinagoga. Lá que houve esse desenvolvimento, inclusive, do canto congregacional, se nós podemos usar assim essa expressão. Além dessa informação histórica,
que eu faço quando eu leio o Salmo 23 ou qualquer outro salmo? Oh, que maravilha! É a primeira reação, de espanto, de êxtase, porque realmente a poesia bíblica, como de resto toda a poesia, ela é polissêmica, no sentido de que ela tem vários significados. Se eu hoje, por exemplo, estou perdido no deserto, o Salmo 23 para mim tem um significado. Se eu hoje estou feliz da vida porque consegui algo importante na minha vida, o Salmo 23 tem outro significado, mas o Salmo é o mesmo. Nós é que somos diferentes. As nossas disposições, as nossas estruturas mentais, os nossos recursos, as nossas vivências, os nossos dramas, os nossos sonhos, as nossas frustrações, as nossas realizações, elas mudam. Mas é desse jeito que vamos ao Salmo. Mais ainda, esse Salmo nos retrata. Eu gosto dele porque ele é o que eu sou. Talvez pudéssemos dizer, eu sou o que ele é, porque ele veio primeiro. Então eu me identifico com o salmista. Então esses são elementos importantes. O que eu devo fazer com esse salmo? Eu devo orar esse salmo. Isto é, orar o salmo quer dizer o seguinte, eu faço desse salmo a minha oração. Então, às vezes, se eu sei de cor, o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. É a minha oração. Se eu não sei de cor, eu leio. Ainda é a minha oração. Além disso, nós podemos meditar no Salmo. Você imaginou, você acorda cedinho e diz, Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Aí você olhou no relógio, tem que ir correndo para o trabalho. Senhor é meu pastor, nada me faltará. Esse versículo povoando o seu coração, a sua razão, vai transformando o seu dia num dia extraordinariamente bom. Então, meditar o Salmo é manter o Salmo com você, um versículo, 2, 3, quantos for o caso, para que ele possa alterar a maneira como você vai reagir. Por exemplo, você lê e sabe de cor a chamada oração do Pai Nosso. E aí, você orou de manhã, quando saiu de casa, está com ele na mente, dizendo o seguinte, livra-nos das tentações. E aí, você é tentado. Mas essa oração está na sua cabeça. E aí você tem mais força, mais vigor para você enfrentar aquela dificuldade, aquela tentação. Então, apropriar-se, tornar seu, orar, meditar. Isso vai fazendo com que nós apliquemos isso em nossas verdades. Mas eu quero, depois dessa segunda introdução, falar mais uma coisa antes do Salmo 23:1, que é o seguinte. Vocês têm me ouvido dizer que os salmos são, as promessas, melhor dizendo, desculpe, as promessas de Deus na Bíblia, algumas são incondicionais e outras são condicionais. As promessas incondicionais são aquelas que nada temos que fazer, nada precisamos fazer, nada. Deus vai nos abençoar. Porque a Bíblia nos diz que Deus nos abençoa quando nós oramos, abençoa sem que nós oremos, porque Ele viu a nossa necessidade, embora não tenhamos pedido, Ele nos abençoa. Nós aprendemos na Bíblia que Ele nos abençoa no começo da nossa oração, que Deus nos abençoa quando nós pedimos uma coisa, mas não sabemos nem o que estamos pedindo, nem queremos saber, porque não temos condições de fazer isso, Ele nos abençoa. Então, são dados que nós concretamente temos experimentado. Então, há promessas que são incondicionais. Quando ele diz, olha, eu vou estar com vocês todos os dias, até o final da história. É incondicional. Quando ele diz, eu vou te amar por todos os dias da sua vida. Desculpe o que eu vou dizer aqui. Você pode pintar e bordar, que Deus não vai abandonar você. É incondicional. É claro, se eu não estou em comunhão com Ele, eu não sei disso. Mas Ele continua me abençoando. Mas há também os salmos condicionais. Eis que estou à porta e bato. É uma realidade que contém uma promessa. Se você abrir, é condicional. Se você não abrir, eu vou continuar batendo a porta do seu coração. Tum, 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 tum. Abriu? Se você abrir, entrarei
e morarei na sua vida. E o Salmo 23? É condicional ou incondicional? Essa é a minha provocação nessa hora. Eu vou lhe dizer que o Salmo 23 é uma promessa condicional. Imaginemos, o autor fecha os seus olhos e diante de si ele deslumbra os grandes momentos que experimentou de resposta de Deus, de conforto, de livramento. Então ele diz assim: o Senhor é o meu pastor. Eu olhando para tudo isso, eu só chego a uma conclusão: o Senhor é o meu pastor. Por que eu estou afirmando que o Salmo 23, entre outros, é um salmo que contém uma promessa condicional? Porque quando nós vamos para o versículo 2, nós observamos que ele nos leva. Sim, mas ninguém vai com ele amarrado. Vai porque também escolheu ir. Entendo, portanto, que uma vez então que tu és o meu pastor, não terei falta de novo, de nada. Estou então sugerindo que esse salmo nos requer uma postura diante de Deus, uma saudável teologia de considerá-lo como sendo o seu pastor. Em outras palavras, Deus é o pastor de todos? Não. Deus é o pastor dos que se deixam pastorear por ele. Nesse sentido que eu estou afirmando que é algo condicional. Já contei aqui, há muitos anos eu fui, nossa então, missão na cidade catarinense de Rio do Sul, e durante a tarde lá do sábado, domingo, os nossos irmãos lá, o irmão Hélio, foi me mostrar uma criação de ovelhas. Eu nunca tinha visto, como eu acho que a maioria nunca viu, uma criação de ovelhas. Um terreno mais ou menos de um campo de futebol, ele ali tinha suas ovelhas. E aí eu pude observar que tudo aquilo que o Antigo Testamento e o Novo Testamento falam sobre ovelhas, estava ali descrito. Era exatamente aquilo. Uma ovelha saía assim, sozinha, se desgarrava, ou todas as outras vinham atrás dela, por razão que eu não sei, ou ela ficava sozinha. E se ela ficasse sozinha, o pastor da ovelha ia lá e trazia para o grupo. Porque se não fizesse, ela não viria. Estava perdida. Muitas coisas eu vi ali exatamente como a gente ouve Jesus falando sobre pastor e ovelhas, Ezequiel falando, Zacarias falando, Isaías falando, todos aqueles que usam a figura do pastor, que pressupõe então que ovelha é aquele e aquela que se deixa pastorear. E tem a ovelha rebelde, não é verdade? Como aquela ovelha da famosa história do filho perdido. Ele não quis ser mais pastoreado pelo seu pai e saiu pelo mundo, e nós sabemos o resto da história, felizmente, com um final feliz. Então esse é o texto: o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Eu vou ler na minha paráfrase e explicar uma palavra apenas. Salmo 23:1, na prazer da palavra, ficou assim: quem me conduz é o Deus eterno. Ele sabe o caminho, ele sabe do que preciso e não permite que coisa alguma me falte. Quero me ater aqui que eu não usei a palavra pastor. Não usei a palavra pastor porque no nosso contexto urbano nós não sabemos quem é um pastor. Para a maioria das pessoas aqui só tem um pastor, o pastor da sua igreja. Se ele lê a Bíblia, ele também sabe que tem um pastor, o supremo pastor, que é Jesus Cristo. E se ele
for mais ledor ainda, vai observar que nós somos comparados a ovelhas num pasto que tem um pastor. Mas nós saímos do nosso lindíssimo mundo, nós veremos que fora do nosso meio religioso, pastor só tem um. É o pastor da igreja A, B ou C. E aí o conceito vai variar conforme a experiência daquela pessoa. Por essa razão, eu não uso a palavra pastor. E não uso senhor. Eu e o pastor Valtair conversamos essa semana sobre esse assunto. E entendo que a palavra Senhor foi uma tradução que possivelmente começou com Lutero, Castelo Forte, cantamos hoje, ele se refere a Deus como Herr, né? Como Senhor. Então ele diz que o Herr é o meu pastor. E a versão de 1611, isso foi em 1537 a dele, de 1611, a chamada King James, ou versão do Rei Jaime, ou do King James, agora tem a nova King James, usou a palavra Lord, Senhor. Mas a palavra é Yahvé. Lembram do João Ferreira de Almeida, 1819? Ele usou Jeová, que é uma transliteração, um esforço de transliterar a palavra Yahvé, o chamado tetragrama sagrado. Então, entendo que a melhor palavra para que todos possam entender, quando se traduziu o Senhor, todos entenderam. Belíssima tradução. Mas entendo que hoje as pessoas não entendem mais o que é Senhor. Não faz parte do mundo da significação das pessoas. Então, por isso escolhi Deus Eterno. Feitas essas breves observações, não tão breves assim, na verdade, vamos trazer um ou outro pensamento sobre o salmo que temos aqui, que nos guia. Então, primeiramente, eu gostaria de lembrar, além daquilo que já mencionei, alguns desses aspectos para que nós compreendamos. A primeira que quero registrar é que o que o poeta escreveu é uma observação que veio da sua experiência. Mas eu também posso ter uma experiência. É claro que a minha experiência não será igual ao do autor. Você também pode ter uma experiência. E será diferente da minha. E como eu disse, será diferente da sua em outros momentos da sua vida. Essa promessa, portanto, nos lembra que nós somos conduzidos pelo Deus Eterno. Irmãos e irmãs, olhando para mim mesmo, às vezes eu observo que nós tomamos decisões completamente equivocadas. Porque lá no fundo, eu acho que eu mesmo me conduzo. Ou, em outras palavras, eu acho que tenho certeza do que é melhor para mim. Mais adiante, quando eu colho os frutos, eu digo, não é? Então, ser conduzido pelo Deus Eterno, se eu pudesse dizer assim, é minimizar os riscos. Porque se eu tomar uma decisão sendo conduzido pelo Deus Eterno, eu vou correr muito menos riscos e talvez não corra risco nenhum. Observem. Deuteronômio, nós lemos assim. Moisés dizendo, olha, um dia no futuro vocês vão querer um rei. Ok. Mas esse rei vai cobrar imposto que hoje vocês não pagam. Esse rei vai ter um exército poderoso que vai custar muito caro, com muitos cavalos, muitos carros de combate, que hoje vocês não têm. Esse rei vai ser muito rico às custas dos outros. Esse rei vai ter uma pleiade de mulheres.
e esse rei vai se submeter aos deuses estranhos. O que o povo disse? Queremos um rei. O que eu quero dizer é que às vezes nós fomos alertados para não ir por aquele caminho, mas parece que a gente disse, no meu caso, não vai ser esse o final. Encontrei recentemente uma pessoa que está trabalhando no campo da saúde e, pela voz, observei que era usuária de cigarro. Eu disse, você fuma? Fumo. Pretende largar? Não. Ah, não. Nunca ouvi isso com tanta, assim, convicção. Não. Tá bem. Mas você já pensou nas consequências? Sim, mas comigo não vai acontecer. Talvez nem aconteça mesmo, mas é muito mais provável que aconteça. A riqueza da Bíblia é exatamente essa. Israel, não vá por aquele caminho. Se você for por aquele caminho, se você não se deixar conduzir pelo Deus eterno, você vai chegar lá na frente e vai dizer, não, mas comigo não vai acontecer. Inclusive eu até uso a oração, Deus está comigo. Não, como é que Deus está comigo se eu estou fazendo aquilo que Ele não quer que eu faça? Ser conduzido, portanto, pelo Deus eterno, é permitir que Ele defina o que nós desejamos. E aqui eu quero me ater ao nada me faltará. Os irmãos e irmãs sabem muitíssimo bem que é uma diferença de desejo e necessidade. O Deus eterno satisfaz os nossos desejos ou satisfaz as nossas necessidades? Nós mesmos sabemos distinguir o que é um desejo do que é uma necessidade. Eu, criança, eu tenho uma necessidade de ganhar uma bicicleta, por exemplo. Estou falando aqui da minha infância, né? Nunca ganhei. Até hoje não sei andar por causa disso, né? Quer dizer, eu tive tempo de recuperar, mas não recuperei. Até hoje não sei andar. Mas a minha bicicleta, no meu caso, é uma necessidade. Bem, se eu estudo a 5 quilômetros da escola e não tenho condução, eu, para ir à escola, preciso de bicicleta, bicicleta é uma necessidade. Mas se eu moro perto, ou meus pais me levam, etc., da bicicleta só para me divertir, para eu andar e tirar onda com os meus amigos que não têm, bicicleta é um desejo, não é uma necessidade. Mas é muito difícil a gente saber o que realmente é o meu desejo e o que é a minha necessidade. Então, Deus supre desejos ou supre necessidades? Ana Laura, diretora do Colégio Batista. Aí as crianças e os pais vêm com um monte de desejos. Professora, nós precisamos na escola que tenha isso, A, B ou C. Mas será que realmente precisam? Ou é um desejo? Porque todo mundo faz, todo lugar tem isso, também tem que ter aqui. Então, a maioria das nossas orações, me permita fazer essa generalização, oferece ao Deus eterno os nossos desejos. Deus o supre? Não. Digamos que o meu desejo seja, ao final, se acontecer, ruim para mim. Por exemplo, meu desejo é ser rico. É um desejo, não é uma necessidade, é um desejo. Aí eu fico rico. Sai de perto no que eu me tornei. Não é? Conhecemos isso. Ou ser famoso, evite, porque vem problema por aí. Era um desejo. Não foi suprido por Deus. Porque é algo destrutivo. Mas as nossas necessidades, estas, Deus a todas elas supre. Então, não terei falta de nada, ou nada me faltará, nada daquilo que eu necessito,
e Deus reconhece que é para o meu bem ou para o bem dos outros, isso Ele me dá. Eu tenho certeza que é a sua experiência. Agora, quanto aos desejos, que repito, são a maioria de nossas orações, nós precisamos sempre fazer uma revisão dos nossos desejos para ver se são realmente necessidades. Por que Deus pede para que nós oremos com perseverança? Eu chego para uma criança e falo assim: o que você quer de presente? Eu quero, botemos aqui a bicicleta. Se eu voltar daqui a meia hora, o que você quer de presente? Eu quero uma viagem para a Disney. Aí eu volto no dia seguinte: o que você quer de presente? Eu quero, sei lá o que, minha memória já até esgotou de possibilidades. Não sou mais criança, né? Mas se esse desejo, nós oramos pedindo por esse desejo ontem, hoje, amanhã, é porque é de fato uma necessidade. Mas peço isso. E ao final da oração, o que eu pedi mesmo? Já nem lembro. Tantas coisas pedi que não me lembro. Quando o salmista, no poema 37, diz para nós colocarmos tudo aquilo que nós precisamos diante de Deus, ou entrega os teus caminhos ao Deus eterno e Ele atenderá. Estamos falando aqui de necessidades. O Deus eterno dirige os nossos passos, conduz os nossos corações, orienta as nossas decisões, aconselha-nos nos nossos propósitos, alimenta-nos com a sua palavra, livra-nos dos perigos, corrige-nos dos nossos erros, organiza as nossas emoções, se nós oramos assim: conduze-me, guia-me. Quando nós vemos os profetas, a grande, desculpe a palavra aqui, chateação de Deus é que as pessoas não queriam ser por Ele pastoreadas. E Ele teve que fazer uma coisa totalmente contra a sua vontade. Ele teve que mandar o povo para o exílio, para o povo aprender. Mas nós temos a palavra de Deus agora. Não temos mais que ser mandados para o exílio. Temos 66 livros para nos instruir. Temos que cometer os mesmos erros do povo de Israel? Temos que cometer os mesmos erros que cometemos o ano passado? Ou nós podemos orar: Deus, venha me dirigir, venha me conduzir. Deus eterno não deixa que, quando buscamos a sua direção em nossas vidas, que nos falte o pão, não permite que sejamos derrotados, garante que manteremos viva a nossa esperança, transforma a nossa solidão em comunhão, faz com que dancemos depois de termos chorado. Nada nos faltará quando Deus eterno for o nosso guia. E negativamente eu posso dizer que tudo nos faltará se nós mesmos nos guiarmos. O pastor Wander Ferreira Gomes, nesse livro aqui, De Nada Terei Falta, nos traz uma frase com a qual quero terminar. O Deus eterno é o meu olfato e só reconheço o seu cheiro. O Deus eterno é a minha audição e só acato a sua voz. O meu cérebro só obedece ao seu comando. Ele é o meu guia, ou o meu pastor. Meu desejo, meu irmão, minha irmã,
Para mim mesmo, digo-lhe, para você, afirmo-lhe, é que nós vivamos, desejemos viver e busquemos viver de um modo em que quem nos conduz é o Deus eterno. Não a minha paixão, não o meu desejo, não os costumes da minha época. Quem me conduz é o Deus eterno. Porque o que a gente vê, não é, Nélio? Você que é professor há muito tempo. As pessoas fazem o que todo mundo faz. Mas quem é todo mundo? Não é? E aí eu faço o que todo mundo faz, mas todo mundo não paga o preço do meu erro. Eu pago. Mas eu fui na onda do todo mundo. Estou justificado. Mas apanho. Mas quando Deus eterno nos conduz, não há a menor chance de nos arrependermos. Eu desejo, meu irmão, minha irmã, vamos cantar daqui a pouco o hino não previsto, mas um outro, ó Senhor, vem me conduzir. E nosso pessoal aqui é rápido, já vai resolver isso. Então, tomemos esse salmo, eu vou continuar nos salmos, nos versos 2 e 3 no próximo culto, depois você pode ver pela internet, que esse salmo eu o entenda como um convite. Deixe-se conduzir pelo soberano pastor que é Jesus, Espírito Santo. Que no seu coração, não aqui na igreja agora, isso não tem muita importância não. Quando você for hoje ao restaurante almoçar, ao escolher o que você vai comer, você seja conduzido pelo Deus eterno. Nas coisas mais simples da vida. E amanhã, quando você for a uma entrevista de emprego, você seja conduzido pelo Deus eterno. Ou você vai fazer um exame muito invasivo, vai sentir apreensão, talvez até mesmo dor, que ele conduz a Deus eterno. Depois vamos ver o que ele faz conosco, nos versos 2 e 3. Porque a grande diferença, podemos dizer assim, entre todo mundo, é que nós estamos com todo mundo, mas todo mundo não está conosco. Quando nós estamos com o Deus eterno, Ele está conosco, para o bem e para o mal. No sentido de, nas coisas boas ou nas coisas ruins. É um convite. É um convite. Essa música, ao Senhor vem me dirigir, que vamos entoar daqui a pouco, é esta oração. Porque outra música diz assim: nem sempre será pelo caminho que eu quiser. Mas se for pelo caminho de Deus, alguém aqui ousaria dizer que não é bom? Sem chance. Não é? Um missionário se apresenta à junta de missões A ou B, eu quero ir para tal lugar. Aí a junta, olha, nós oramos sobre esse assunto e queremos que você vá para o lugar X. Quem é que me conduz? Esse é o grande dilema, essa é a grande tensão de todos nós. Essa é a grande teologia, a grande devoção das nossas vidas. E a minha oração sincera que eu faço, que cada um de nós aqui, eu incluído, cada um de nós deseje ser conduzido pelo Deus eterno. Aí, nunca teremos motivo de dizer, eu podia,
mas eu não fiz. Termino com uma história tristíssima. Há muitos anos, fui visitar uma pessoa da cadeia. Sentava-se mais ou menos ali, aquele lado, meu lado esquerdo aqui. Ele me disse: várias vezes você disse lá da frente que se você tivesse uma dificuldade nessa ou naquela área, que procurasse ajuda. Eu pensei várias vezes em procurar você. Não procurei. Pequei. Agora estou preso. Tarde demais. Não é? Claro, esse é um final infeliz. Eu teria milhares de histórias de finais felizes para lhes contar. Muitas, na minha própria vida. Quantas vezes eu queria fazer algo, mas o Deus Eterno me orientou a fazer outra coisa. E a coisa que Ele me orientou foi sublime. Como diríamos na gíria, eu só me dei bem. Porque quando a gente faz o que a gente quer, as chances de quebrar a cara são muito maiores. E quando nós fazemos o que Deus quer, não há a menor chance de a gente quebrar a cara. É uma jornada. Não é automático, não é mágico, é uma jornada. Os salmos são jornadas espirituais. O Salmo 23 é uma jornada espiritual. E o verso 1 é uma jornada espiritual. Vamos todos nessa jornada? Vamos ficar em pé e vamos cantar. Vem me dirigir. Nossa oração nesta hora.